Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Da Hora. Na edição de hoje vamos abordar assuntos da política, da economia e os últimos acontecimentos do Ceará. Tudo isso e muito mais agora no seu Da Hora. Já vou iniciar pedindo a sua participação, né? Já estou aqui com o telefone em mãos, esperando a sua mensagem, a sua contribuição para saber o que se passa no seu bairro, como é que está tudo por aí. E hoje nós teremos convidados especialíssimos, ainda estamos aguardando a chegada dos outros dois, mas já estou aqui com o Dr. Léo Bossá. Oi, Nayara, é uma alegria estar aqui com você e aguardando os demais, né? E aguardando você, o telespectador. Pronto. E eu já vou começar, doutor Léo, trazendo uma matéria bem interessante que logo após eu quero saber qual a sua opinião sobre o assunto. Pessoas dependentes do cigarro aqui em Fortaleza que têm interesse de parar de fumar podem procurar o Hospital da Messejana, pois lá haverá um programa de controle ao tabagismo na próxima semana. O Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Studart, em Fortaleza, inicia na segunda-feira, dia 30 de maio, as inscrições para o programa de controle do tabagismo voltado para pessoas que desejam parar de fumar. São 100 vagas disponíveis. Os interessados em participar devem comparecer ao Bosque dos Eucaliptos, localizados dentro do hospital, munidos de RG, CPF e comprovante de endereço. Os cadastros vão ser feitos das 8 às 11 horas da manhã ou até o preenchimento das vagas, que será por ordem de chegada. A pneumologista Penha Uchoa, coordenadora do programa, afirma que os novos pacientes passarão por uma triagem com atendimento multiprofissional, que os profissionais precisam saber o grau de dependência, investigar se tem sintomas de doenças relacionadas ao cigarro e se o paciente está principalmente motivado a parar de fumar num prazo de 30 dias. No mesmo dia também vai haver atendimento aos pacientes que já fazem acompanhamento, além de um momento de sensibilização sobre o valor da vida saudável. Doutor Léo, eu quero saber o que é que o senhor acha dessa iniciativa e se o senhor conhece alguém, né, que é dependente do cigarro, que infelizmente ainda é um número muito grande de pessoas. Nayara, graças a Deus o Brasil, no mundo todo tem caído, né, o consumo do tabaco. Sempre é tempo, a gente sabe que o pulmão sempre tem um tempo para se recuperar e se recupera. Eu só não quero que vocês troquem, pelo amor de Deus, não caia na esparrela de trocar por esse novo cigarro eletrônico, né, que dizem que não faz mal, faz muito mal, é uma fumaça quente, é mais prejudicial do que o cigarro normal. Então, quer parar de fumar? Maravilha. Tem esse projeto, esse programa oferecido pelo Hospital de Messejana. Não caia na esparrela de trocar o cigarro de verdade por um cigarro eletrônico, que é mais perigoso. Verdade, doutor Léo. Inclusive, teve casos de artistas, né, cantores, que começaram a ter falha na voz depois do uso desse equipamento. Acho que é vape, se não me engano, né, que chama. Exato. E o problema não é nem a falha na voz, é um problema do pulmão que é mais sério, porque se fosse só uma mudança, uma alteração de timbre, era ruim, mas a gente ainda suporta. Mas pode levar à morte. Tem casos que já aconteceu em 3 meses de consumo desse cigarro eletrônico, ter que precisar tirar um pulmão ou fazer mesmo transplante. Verdade, doutor Léo. Então fica aí o alerta, você que tem interesse, procure o Hospital da Messejana e se empenhe em cuidar da sua saúde. Queira que, antes de qualquer coisa, é muito importante ter realmente a iniciativa e querer. E ainda falando dos assuntos aqui de Fortaleza, numa parada de ônibus na Avenida Pontes Vieira, uma estudante de psicologia foi agarrada por um homem. Uma estudante de psicologia foi atacada por um homem em uma parada de ônibus no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na última terça-feira. Segundo a vítima, ele a agarrou e chegou a tocá-la nas pernas e na região da cintura. Nenhum objeto foi levado pelo agressor, que fugiu. A vítima relata que estava esperando o ônibus para pegar seus filhos na escola quando esse homem que estava a pé se aproximou e já avançou sobre ela para agarrá-la. Ele passou a mão nas pernas e na cintura dela, ela tentou correr e ele a seguiu tentando agarrar outra vez. Foi aí que ela o chutou e conseguiu se desvencilhar dele. Foi nessa hora que ela entrou dentro de uma concessionária para pedir socorro.
A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no 4º Distrito Policial e que a unidade realiza diligências no intuito de identificar o suspeito. A ação foi registrada por câmeras de segurança. No vídeo é possível ver um homem de bermuda e camisa regata de cor branca caminhando sobre a ciclofaixa da Avenida Pontes Vieira. Ao passar em frente à parada de ônibus, ele se inclina e toca nas pernas da vítima que tenta correr. Um passageiro que estava no local vê a cena, mas não reage para impedir a ação do agressor. A estudante informou que só após mais de meia hora conseguiu voltar para o ponto de ônibus para, enfim, pegar os filhos que a aguardavam na escola. Antes de embarcar, ela ouviu de passageiros que o homem havia tentado atacar outra mulher na mesma região minutos depois. A população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ou para o 85-3101-0181, que é o mesmo número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias também podem ser encaminhadas para os telefones do 4º Distrito Policial, que é o 85-3101-247 e 85-3101-248. Também números de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos. Doutor Léo, eu, ao ver uma cena como essa, me sinto... Além de muito medo, além de ter medo de estar nas ruas, de andar, porque a gente precisa viver, a gente precisa se locomover. Além de medo, eu tenho revolta, porque é inacreditável. Eu considero ainda, no mundo atual, que tem tanta informação, tem tanta gente falando sobre assédio, ainda acontece esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. Foi horrível ver essa cena aí dessa pessoa, o desespero, e o cara ainda corre de novo tentando pegar ela. O que é que você acha? O mais grave, Nayara, que eu acho é que a gente nota como a população está também aterrorizada e está apática. Porque ela estava existia um outro homem no ponto de ônibus, ele não fez nada, os carros passavam, olhavam, diminuíam a marcha, era durante o dia, era cedo, iluminado, muita gente presenciou. Quer dizer, as pessoas têm muito medo de reagir, mas é aquele conselho, não reaja, não faça, o sabe, estava armado, mas você vê, uma senhora é atacada à luz do dia, várias pessoas presenciam e não se envolvem. Chamam a polícia, Nayara, depois de meia hora a polícia chega. Quer dizer, cadê esse sistema espia que nós temos, que é monitoramentos de câmeras, de não sei o quê? Quer dizer, num caso desse, se a população, esse homem, esse bandido, ainda tentou atacar uma outra mulher no mesmo ponto de ônibus. Então, houve o erro. A população está apática, amedrontada, e a polícia não prestou o atendimento em tempo viável para inibir e prender essa ação. É verdade, doutor Léo. O senhor pontuou uma coisa, lembrou bem, algo que eu nem tinha lembrado no primeiro momento em que eu vi essa matéria, de que existe o sistema de monitoração. E esse era um ótimo momento para pôr em prática, como o senhor falou também, à luz do dia, com pessoas na rua. É impressionante, porque sempre gostam de falar, estava à noite, escuro, ou... A gente sabe que isso acontece independente da idade da mulher, da roupa que ela usa e do local em que ela esteja. Infelizmente, é uma realidade que eu, particularmente, sinto grande revolta. E agora, continuando em Fortaleza, mas mudando um pouco de assunto, o navio Patrulha Araguari realiza visitação pública neste final de semana em Fortaleza. O navio Patrulha Araguari da Marinha do Brasil estará atracado no Porto do Mucuripe no dia 29 de maio e estará aberto à visitação pública e gratuita no período de 9 às 17 horas. A visitação faz parte das atividades alusivas às comemorações do bicentenário da independência do Brasil, comemorado em 2022. O navio pertence ao comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, subordinado ao comando do 3º Distrito Naval.
O navio Araguari tem como principal tarefa patrulhar as águas jurisdicionais brasileiras na extensa área marítima sob jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, englobando também os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, assim como a reserva biológica de Atol das Rocas. O navio foi construído no Reino Unido, sendo um navio militar com requisitos comerciais de construção e com maiores autonomias e capacidades de permanência. Além disso, apresenta melhor condição de apoiar outras embarcações e populações isoladas em comparação com os navios patrulha que atualmente operam nas diversas marinhas do mundo. Sua capacidade de atender a operações afastadas de sua base, tais como busca e salvamento, patrulhas e inspeções navais, combate ao contrabando, descaminho, tráfico internacional de entorpecentes e auxílio a desastres, é resultado da interação de sua grande autonomia, de sua capacidade de realizar operações aéreas com aeronaves de asa rotativa e da operação de suas 2 lanchas rápidas, tipo Pacific 24. E você vai visitar o navio esse final de semana, vai conhecer? É uma ótima oportunidade de entretenimento, né, para a família neste fim de semana. Eu quero me despedir de vocês por hora, porque o Roberto Pires está chegando com um convidado muito especial, que vai fazer companhia aqui ao Dr. Léo. E até o próximo bloco. Tchau! Bem, estamos de volta. Olha, para caber todo mundo na bancada hoje, eu substituí a talentosa e competente jornalista Nayara Mello. Até porque eu fui buscar ontem à noite um advogado brilhantíssimo, que é o advogado Djalma Pinto. Seja muito bem-vindo, doutor Djalma. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes. A alegria é muito grande retornar ao seu. Olha, doutor Léo Bossar. Eu cheguei atrasado, mas o senhor já falou muita coisa boa. Nós estamos aqui a Nayara aqui, que é insubstituível, né? Que é uma grande jornalista, mas ela vai apresentar outro programa, então ela nos deu uma chance aqui de aparecer. Mas trouxeram o doutor Djalma, um dos maiores juristas do Brasil, um dos maiores intelectuais. Então chame aí o povo para assistir o programa, que hoje o nível está altíssimo. Olha, eu queria dizer para você que está no Rio Grande do Norte, que a Secretaria de Saúde do Estado aumentou de 4 para 7 veículos a frota dos veículos fumacê. Tudo isso para combater a questão dos mosquitos, aqueles que transmitem mesmo doença para a população. As arboviroses estão trazendo muita dor de cabeça. E é nessas horas que a gente vai e se preocupa muito. Outra novidade é a história, deixa eu ver aqui, a história do turismo no Brasil. Vamos ver aqui as últimas atualizações do turismo aqui no Brasil. A Embratur, entidade ligada ao Ministério do Turismo, estimou que o Brasil deve receber aproximadamente 4,2 milhões de turistas internacionais ao longo de 2022. É o maior número de visitantes vindo do exterior desde o princípio da pandemia de Covid-19, que teve início há pouco mais de 2 anos. No entanto, a quantidade de turistas previstos para este ano ainda é menor em comparação com os períodos anteriores à crise sanitária, quando os números ultrapassavam os 6 milhões de turistas no país anualmente. Para 2022, a expectativa é que por dia cada turista internacional gaste aproximadamente $47, segundo os dados do governo federal. Na prática, cada uma estadia média de 7 dias, os viajantes vindo do exterior devem injetar pelo menos $1,4 bilhão na economia brasileira ao longo deste ano. Apesar do bom resultado econômico, o governo federal alertou que os números anteriores à pandemia de Covid-19 só devem ser alcançados em 2024. Olha, tá aí o nosso turismo. Doutor Léo Bossar, o que falar do turismo cearense e brasileiro? Eu acho que você acabou de falar nas arboviroses. A pessoa vir do exterior para correr o risco, depois do Covid, de pegar uma arbovirose, chikungunya, dengue. Então, o turismo é bem além de hotelaria,
é bem além de voos, tem que dar uma garantia de saúde, de segurança, porque o bom turista, o turista que vale a pena, não vai querer se arriscar a sua saúde e sua segurança. Então, se o Brasil quer ter um turismo internacional de qualidade, vai ter que promover segurança e saúde, não só para a sua população, como para todas as pessoas que venham desfrutar das belezas desse país. Bom, tá aí a opinião do Dr. Léo Bossai. Vamos ouvir agora a opinião do Dr. Djalma Pinto. Doutor Djalma Pinto, o senhor que é um homem que teve a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, inclusive está hoje conosco sendo essa grande referência, esse ícone do direito eleitoral. O que representa os princípios da legalidade, pessoalidade, publicidade e eficiência para dizer que a nossa saúde, para fazer o turismo interno, denominado turismo doméstico, como quem vem de fora fazer o turismo internacional. Como é isso para a população? Olha, esse princípio da eficiência está consagrado lá no artigo 37 da Constituição. Aí você citou as doenças que nós estamos vivenciando. Essas doenças decorrem de quê? Da falta de eficiência no tratamento do saneamento básico. Como é que você vai reagir a essas situações inconvenientes? Através da escolha, em primeiro lugar, de pessoas capacitadas para o exercício dessas funções relevantes dentro da sociedade. Nós vamos ter, por exemplo, eleição agora, em 2022. Cada candidato deve apresentar para a população os nomes, quais são os critérios que serão usados para a indicação, por exemplo, Secretaria de Tecnologia, Secretaria de Saúde, para tratar desse problema do saneamento, cuja ausência, cuja deficiência responde por essas doenças que afastam os turistas, que depõem negativamente contra o Estado. E, particularmente, nós temos que levar em consideração, aqui no caso específico de Fortaleza, aquela feirinha da Beira-Mar. Foi projetada um ambiente realmente espetacular, mas faltou um planejamento para abrigar as pessoas, os frequentadores, no momento de chuva. Por exemplo, recentemente ocorreu uma chuva e as pessoas com criança, as pessoas idosas, os turistas que estavam lá, ficaram sem condição de sair para nenhum lugar, porque era impossível abrigar todo mundo e a água molhando, alagando lá o ambiente, provocando uma imagem muito desconfortável, inadmissível para o século XXI e, sobretudo, para uma capital que tem esse portfólio, que tem essa expectativa de receber turistas nacionais e internacionais. Associado a isso também, temos que lembrar da importância do saneamento básico. O país tem criado um novo marco do saneamento, mas se não tiver fiscalização, empenho, determinação, iremos cumprir tudo isso? Não, Roberto, o que é que você diz? O saneamento básico é a famosa obra enterrada, que para o político não aparece. Aparece da saúde da população, mas não aparece aos olhos nas grandes inaugurações. Então, eles preferem não gastar. E quando gasta, como disse o Djalma, gasta muito mal essa eficiência. Quantos milhões já foram gastos na Baía da Guanabara, já foram gastos na Lagoa Rodrigo de Freitas, nos rios da capital paulista, para tratar a água, para tirar a poluição, e até hoje nós não estamos vendo nenhum efeito disso. Nosso interceptor oceânico mesmo, quanto já foi gasto nisso? E ainda vemos manchas de poluição quando chove, quando tudo. Então é isso, é gastar com obras que são importantes para a população, não são obras que vão enfeitar a cidade, mas vão trazer dignidade para o povo e gastar com eficiência. Bom, tá aí. E eu preciso até perguntar para o doutor Djalma Pinto. Doutor Djalma Pinto, isso que a gente está discutindo aqui hoje também nos remete à questão aqui no Ceará da CAGES, Companhia de Água e Esgoto. E por trás disso tem outro pano de fundo, que é as privatizações. Nos anos 80, 90, o governo Tarso, salvo engano, privatizou o BEC, privatizou a Coelce, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Ceará. Hoje a Enel, que está na mão de uma multinacional italiana. O Brasil discute a questão dos contratos de concessão. Aonde se aplica o princípio da eficiência nesses casos? Olha, em primeiro lugar,
numa licitação, uma operação para transferir esse patrimônio público para a entidade privada a partir de critérios de impessoalidade e, sobretudo, criando uma agência reguladora para atuar em defesa do consumidor. O Estado não tem condição de bancar todas essas obras que são essenciais, por exemplo, na área do saneamento. Nós temos um déficit muito grande, houve a aprovação de uma lei nessa área, autorizando as empresas privadas a atuarem nesse segmento. O que é que precisa? Precisa que haja licitação séria, licitação que respeite os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e garantir, através de agências reguladoras, por nomeação de pessoas comprometidas com a defesa do interesse coletivo, porque se você coloca na agência reguladora pessoas que estejam a serviço daquelas empresas que vão ser fiscalizadas, pessoas que não tenham esse comprometimento com a defesa intransigente do interesse coletivo, do interesse da sociedade, aí você vai realmente punir, em última análise, o consumidor. Nós precisamos do serviço público de alta qualidade, prestado por concessionárias, ao mesmo tempo de fiscalização dos órgãos competentes delegados pelo Estado para atuar em defesa da população, em defesa do consumidor, que paga toda essa conta. E aqui no Ceará, deputados estaduais decidiram criar uma comissão especial para avaliar o contrato de concessão do Estado do Ceará com a companhia Enel. Doutor Léo Bossar, os deputados estão com esse intuito, mas só avaliar, sem tomar providências, tem alguma serventia? A serventia, eu acho que o que despertou isso, Roberto, primeiro foi a mudança da titularidade do governo, né, do governador saindo, que tinha autorizado isso, e de última hora, assim, e às vésperas de uma eleição. Então, a gente não sabe até quanto veio a boa vontade de só agora observar as reclamações contra os aumentos da energia e a má prestação de serviço não é da agora. Sempre veio. A população, o Ministério Público, sempre apontou que precisava ter uma melhor observância sobre esse fornecimento de energia no Brasil. E hoje, graças a Deus, passou com o nosso deputado até cearense, Danilo Forte, dizendo que é um projeto de lei que passou, ainda vai para a homologação presidencial, mas dizendo que a energia é um prestador de serviço de primeira necessidade e não pode ser tributada como qualquer outro produto. Porque você disse, o combustível, a energia, tudo é primeira necessidade. Você vai dizer, combustível é primeira necessidade, eu não tenho um carro, mas eu uso o transporte público. E o transporte público é feito em cima de uma alíquota de combustível também. Então, graças a Deus, a energia, o combustível vão baixar a alíquota. Agora, já ouvi na televisão dizerem que essa baixa da alíquota tributária não vai repercutir no bolso do consumidor. Se não repercutir uma medida que vai baixar mais do que 15%, algo de estranho existe no reino da Dinamarca. Bom, é preciso discutir porque Tiradentes, lá em Minas, foi considerado como um inconfidente. Aliás, foi a revolta de Tiradentes, junto com outros, que discutiram a tributação naquela época. Naquela época, era 1/5, que equivale a 20% de imposto. Apenas no Rio de Janeiro, só para exemplificar, o ICMS da gasolina é de 34%. No Ceará, 29%. Só para exemplificar, porque cada estado adota um percentual que entende mais viável para seu estado. E a pergunta é, doutor Djalma, a ganância ou a sede de arrecadar não tem fim? Olha, isso aí é falta de compromisso com o cidadão que paga os impostos com a população, em última análise. Quando o combustível está num preço baixo, você até suporta uma alíquota nesse percentual. Mas na medida em que a base de cálculo do tributo, o preço começa a aumentar, aí você tem que ter a sensibilidade daquele governante, daqueles legisladores que tenham efetivamente compromisso com a população, com o bolso do cidadão que paga o tributo. Então, você percebe
que, na medida em que por ações internacionais, guerra na Ucrânia e Covid, a pandemia, etc., houve um aumento realmente no preço dos combustíveis pelo mundo afora. Nesse momento, os governantes de boa-fé, as pessoas que realmente defendem a população, deveriam o quê? Baixar as respectivas alíquotas. Você tem, por exemplo, se um litro de gasolina custa R$ 5,00, você tem 1,50 se a alíquota for 30%. Você tem 1,50. Se você aumentar essa alíquota, para diminuir essa alíquota, por exemplo, para 10%, você vai reduzir o valor correspondente à tributação, aquele tributo que o contribuinte paga. Então, o que é que falta em última análise? Sensibilidade dos governantes para atender o interesse da população e não essa ânsia arrecadadora, na medida em que a base de cálculo do tributo aumenta, consequentemente, o cidadão que vai pagá-lo suporta uma carga muito maior. E a gente tem que lembrar, né, Roberta e Djalma, que ainda mais esse dinheiro que vai ser economizado na alíquota, o Estado não vai perder, ele vai voltar em consumo também. As famílias não vão deixar de gastar mais com energia, mais com combustível, mas vão comprar alimentos, vão movimentar toda uma economia com outros gastos com saúde, gastos mais necessários. Então não é que o governo, porque o governo, meu amigo, sempre vai receber de forma direta ou indireta o que eu economizar num tributo aqui, eu pago em outro tributo. Sem falar que quando você eleva o preço da gasolina com a alíquota, por exemplo, de 30%, 29%, você está estimulando a inflação. Nesse momento, se houver realmente uma compreensão de colaborar com a opinião pública, com o cidadão que paga o imposto, no momento em que a base de cálculo aumenta, você poderia reduzir a sua alíquota sem precisar dessa movimentação toda no parlamento para, como uma reação anti-inflacionária, adotar essa fixação da alíquota em 17% sobre produtos essenciais, que é o caso da gasolina, que é o caso da luz, da energia, etc. Olha, quem trouxe esse debate para nós brasileiros foi o presidente Bolsonaro. O preço da gasolina, numa economia estagnada como a nossa, que vive uma inflação, ou para alguns uma hiperinflação, ou até para alguns economistas uma estagflação, traduzindo, quando o teu R$50 não vale mais R$50, quando o teu R$100 não enche nem meio tanque de gasolina, isso pesa. E quem está no poder é Bolsonaro. Bolsonaro sabe que a economia o faz impopular se não andar bem. Mas, agora que estamos debatendo isso, não é um absurdo você comprar 5 unidades de qualquer produto e 2 unidades serem só de impostos? Não é um absurdo? Quando você paga, para você entender, 100 garrafas de cachaça, tu é cachaceiro, né? Aí, gosta de uma cachaçinha, comprou 100 garrafas, 25% de imposto, ou seja, 25 garrafas, que em vez de você beber, vai para o governo. No outro exemplo, no Rio de Janeiro, de 100 litros que você bota no seu carro, é 34 litros para o governo. Porque, doutor Djalma, a gente fala em percentual, a dona Maria, que está lá no Pirambu, a minha amiga Azimar, que está lá no Acre, às vezes não consegue perceber isso em termos práticos. Mas isso é dinheiro que vai para pagar muitas vezes luxos, como carros alugados para deputados, senadores, avião para o governador andar de jatinho. É isso? Você colocou muito bem. O dinheiro do Estado, nem o dinheiro cai do céu ou nasce em árvore. Todo o dinheiro do Estado, do poder público, provém do bolso do cidadão. Primeira providência que nós vamos ter eleição agora e nós precisamos ter essa consciência de escolher governantes que tenham compromisso, primeiro, com a boa aplicação do dinheiro público. O que significa boa aplicação do dinheiro público?
Você vai criar, por exemplo, secretarias estaduais para entregar para os respectivos correligionários. Muitas vezes, correligionários que não têm competência, seriedade nem dedicação ao trabalho. Você está colocando dinheiro, desperdiçando dinheiro público, nomeando, criando cargos desnecessários. No momento de crise, você ampliar despesas da administração, você está agindo na contramão do interesse do cidadão que está pagando. Então, você tem que ter, como gestor, a mesma compreensão do empresário. Não vai aumentar a despesa do seu negócio se não for para aquilo que esteja estritamente necessário, para aquilo que seja necessário. Nós temos que ter essa compreensão dos governantes, de zelar pela boa aplicação do dinheiro público, aí você terá condição de reduzir a carga tributária, em última análise, que prejudica o trabalhador e prejudica o povo em geral. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, vou pedir para o doutor Léo responder. Que país o governo se preocupa com o povo? O que o senhor acha? Qualquer país civilizado. Na Suíça, na Suécia, na Alemanha. Existem países, vários países, você pode crer que a população é o alvo do gestor. Até porque os gestores não entram na política, nos países sérios, para ficarem ricos. Um prefeito, um líder da comuna de um cantão na Suíça não ganha nem salário. Então, a gente tem uma visão tão distorcida da política que a gente chega até a duvidar que existem pessoas que têm uma visão pública e honesta. Então, existem vários países. Infelizmente, nós não somos um dos melhores exemplos para citar. Mas nós podemos, doutor Léo e Robert, nós podemos chegar lá. Como foi que esses países avançaram? Em primeiro lugar, trabalhando a partir da infância a educação para a cidadania. Educação para a cidadania, compreendendo a boa aplicação do dinheiro público. Saber que a pessoa mais nociva dentro de uma sociedade não é o assaltante que toma o celular da mulher que está na parada de ônibus. É aquele que desvia o dinheiro da população, dinheiro suado do povo, que vai pagar os tributos no combustível, no gás e na energia. Então, é preciso ter essa consciência, trabalhar a partir da infância. E para aqueles adultos que tiveram uma formação deformada, que se utilizam do dinheiro para satisfação de interesse pessoal, que assaltam o patrimônio do Estado, aí só tem uma saída: aplicação efetiva da sanção. Qual é o nosso problema, doutor Léo, para a sua avaliação? Nós nem trabalhamos a educação para a cidadania, nem na punição. Você vê, por exemplo, senadores com diversos processos no Supremo Tribunal Federal que prescreveram ou que irão prescrever, sem reação alguma. Isso é o quê? É uma lição pedagógica que vai se propagando para as gerações seguintes, por isso que nós temos essa situação que o seu telespectador questionou e o doutor Léo respondeu, que é possível vivenciarmos uma situação melhor. Olha, está gostando do programa? Então participa pelo WhatsApp, manda sua sugestão, que a gente está aqui para discutir. Enquanto você participa, vamos para o pequeno intervalo e na volta tem mais da hora. Bem, estamos de volta e o assunto da semana foi a corrida presidencial. Doutor Léo e doutor Djalma Pinto, a desistência de João Dória muda em alguma coisa a corrida eleitoral? A corrida eleitoral está polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, ele foi se apresentar num evento, levou uma banda de música. E ali, naquele evento, estavam os músicos e umas 3 pessoas que o acompanhavam, demonstrando realmente essa falta de recepção do povo. Então, ele desistiu e, na minha avaliação, não vai interferir nessa polarização. Mas eu só queria votar nele, doutor Léo Bossar. Eu acho que nem Bia Dória, a mulher dele, estava para votar no Dória, não por conta do partido dele, nem por nada, pela falta de expressão política e pela falta de carisma que ele demonstra. Então é aquela história. Infelizmente, o partido não soube escolher o melhor candidato para representar. Olha, você vai votar em quem? Conta para mim. Ontem me encontrei com o doutor Djalma Pinto no evento da Federação das Indústrias do Ceará. Foram homenageados vários industriais, entre eles o Rogério Aguiar, da Jacaúna Decorações.
foram homenageados também o Ives Dias Branco Júnior, representando a M. Dias Branco, o querido Carlos Pereira, da Del Rio, é isso? Del Rio? Del Rio. E também o empresário do setor industrial, que é o senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, meu Deus do céu, hoje eu estou com a memória muito ruim, Franklin Júnior, Hermano Franklin Júnior, doutor Djalma e doutor Léo. O Ceará tem muita indústria que é motivo de orgulho brasileiro. Olha, a Federação da Indústria homenageou esses grandes empreendedores, pessoas que oferecem emprego, oportunidade para a população e merecem realmente um respeito de toda a sociedade. Aquele empresário vocacionado, aquela pessoa comprometida com a prosperidade, que não utiliza de meios escusos para maximizar o seu patrimônio, esses empresários merecem efetivamente o respeito da população numa sociedade livre e democrática em que a iniciativa privada tem o seu espaço para garantir a prosperidade da população. E o senhor? Empresários de história do Ceará que nasceram aqui e que aqui começaram a trabalhar e se desenvolver. E ainda tiveram que lutar numa época que o Estado do Ceará trazia empresários de fora, dando terreno, isenção tributária e fazendo tudo que nem emprego forneciam, muitas vezes iam embora e ainda deixavam prejuízo aqui. Então são heróis nessa luta e da sobrevivência no mundo do comércio, no mundo da indústria que honesto, que paga seus tributos. Mandar um abraço aqui para o empresário industrial Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que ontem liderou esse evento com muita exuberância, competência. Então, fica aqui os nossos aplausos para a FIEC. Bom, vamos falar aqui agora, sabe do quê? Do Código Eleitoral. Doutor Djalma Pinto, o senhor que é especialista, está tendo essa discussão no Congresso Nacional. É uma lei complementar que foi votada na Câmara por maioria, que a lei complementar exige metade mais um. Essa lei vai consolidar todas as normas, Código Eleitoral, Lei das Inelegibilidades, Lei dos Partidos Políticos, num só corpo. Ela vai realmente representar a unificação de tudo que existe. Traz alguns avanços, realmente, garante, por exemplo, a auditagem das urnas, a auditagem da apuração, permite que legitimados como as Forças Armadas, a OAB, as entidades, as empresas, as entidades especializadas no ramo de tecnologia possam fazer a auditagem. Essa lei, em última análise, reflete um anseio da população de transparência, de segurança absoluta, não só na votação, como na apuração, e para que daquele resultado saiam pessoas efetivamente legitimadas para o exercício da representação popular. Bom, e você acompanhou também, essa semana, o movimento da CPI da Polícia Militar, aquela CPI que quer ver quem foi que financiou o motim. Doutor Djalma, a discussão é justamente até que ponto uma CPI deve avançar, ou quando ela não avança, qual é o resultado prático dela. O senhor esteve acompanhando em Brasília a CPI da Covid-19, onde o Fala Fina, onde o Aziz, onde senadores, na minha opinião, se aproveitaram para se promover, mas sempre desvirtuando um pouquinho aqui e acolá. Qual foi o aprendizado ou o alerta que o senhor faz? Olha, a CPI é um instrumento muito importante na democracia. Assegura às minorias um controle sobre a ação dos administradores públicos. No caso da CPI lá da Covid, realmente houve um verdadeiro desvio de finalidade. A CPI ela não queria apurar aquilo que era essencial, principalmente gasto com dinheiro público. A CPI tinha como objetivo lacrar, em última análise, o presidente da República. E também desprestigiando aquelas pessoas que divergiam das posições dominantes em relação a determinados medicamentos. Mulheres foram humilhadas e a grande lição que o Brasil deve aprender, extrair daquela CPI, é que pessoas impedidas, pessoas que têm parentes vinculados, que estão com interesse naquela causa em discussão, como era o caso, por exemplo, do relator, cujo filho integrava o tal consórcio Nordeste, do qual o Ceará também fez parte, consórcio este que desviou cerca de 49 milhões de reais,
comprando respiradores que nunca chegaram e deixando as pessoas morrer por falta de oxigênio, por falta de ar, naquele momento tão delicado da Covid. Então, foi uma CPI que, tipicamente, externou um desvio de finalidade, ou seja, ela não tinha um objetivo, realizar aquilo que a população queria saber, como foi efetivamente a condução da saúde naquele momento, como foi a atuação dos responsáveis. Ela queria, em última análise, lacrar, colocar o presidente numa situação desconfortável para extrair dividendos políticos. Felizmente, a verdade veio à tona, não houve desvio de verba pública e aqueles senadores que se expuseram humilhando mulheres, por certo, agora terão um ajuste de conta com seus respectivos eleitores. Doutor Djalma Pinto, o senhor que é esse grande homem centrado, equilibrado, viu, junto com os brasileiros, as cenas do Augusto Aras, procurador Augusto Aras, sendo contido por seguranças, pois ele, no momento de destemperança, queria ali, digamos assim, não sei nem o que ele queria não, mas houve uma situação lamentável de um homem, que ele ali é um homem, que reagiu de uma forma inoportuna ou inadequada para a sua postura, para a sua função nacional. Olha, você que exerce função pública, você está numa vitrine, você tem que dar exemplo, porque você está contribuindo com a educação das gerações que vão assisti-lo. É preciso que quem exerce função relevante, como o procurador-geral, como os procuradores de modo geral, como todo servidor público, em última análise, ter esse compromisso de cautela nas suas ações, porque realmente poderá a sua imagem ficar comprometida para sempre. Doutor Léo? Há muito tempo, infelizmente, todas as nossas instituições foram polarizadas, até da política, como está. Não é da agora que a Ministério Público Federal passa por problemas de gestão e de representação na escolha. Eles costumavam mandar uma lista tríplice, e que é criada por eles e que antigamente achavam que o presidente estava atrelado à escolha. O presidente Bolsonaro, não existe nenhuma norma legal que obrigue a escolher um procurador-geral da República ligado a uma lista tríplice, escolheu quem quis. Isso criou e não criou, só aumentou uma rixa política que existia. Mas essa rixa existe no Judiciário, no Ministério Público Federal, estadual, nas defensorias, infelizmente, todas as instituições que deveriam estar bem distante dessa questão política. Bom, eu vejo uma sociedade cada vez mais revelando certas nuances comportamentais. Estamos vendo aqui na UFC, aproveitar até para mandar um abraço para o vice-reitor da UFC, professor Cláudio Lobo, um dos médicos mais respeitados no Brasil, um homem que está servindo na academia, assim como Cândido Albuquerque, reitor da UFC, que estão ali trabalhando para, de uma certa forma, qualificar uma sociedade que precisa de investimento na academia, mentes brilhantes e ciência, o fomento à ciência. Mas, muitas vezes, nós vemos nas universidades federais Brasil afora, nas universidades estaduais, nas universidades públicas, debates políticos que fogem, na essência, de matizes educacionais. Doutor Djalma Pinto, até que ponto a sociedade que tem essa liberdade de expressão pode usar do espaço público para fazer proselitismo político? Qual é a opinião do senhor? Olha, a universidade, ela, como toda instituição de educação, tem como propósito propagar ou disseminar o saber e disseminar também valores. Você tem um problema sério no Brasil que precisa ser refletido. Esses caras que estão denunciados, senadores, deputados, governadores, que são denunciados pelo Ministério Público por desvio de verba pública, salvo exceções, algumas raras exceções, todos eles frequentaram as universidades, inclusive universidades federais, que antigamente nem existia quase universidade particular. Aí fica claro que há um déficit
de educação em relação a essas pessoas. Você sai da faculdade com o saber técnico, mas você não sai com aquela preparação para exercer função típica de relevância dentro da governança do poder público. E, por outro lado, usar a universidade como instrumento de politicagem, aí realmente é uma distorção grave. Nós temos que conscientizar todos, do direita, esquerda, centro, vai exercer o poder, sempre leve em consideração os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos que formar, a partir da universidade, as pessoas que vão exercer a governança pública com essa convicção de respeito a esses princípios. Se você respeitar, aprender a respeitar, já nos bancos da universidade, como atuar como governante, como parlamentar, como magistrado, como autoridade policial, enfim, preparar já a pessoa para exercer a função pública relevante. Aí nós não vamos nos deparar com esses episódios deploráveis de uso do poder para favorecimento pessoal de correligionário ou para desvio de verba pública. Aí nós vamos ter a sociedade com o perfil daquela que o professor Léo falou ainda agora, no estilo da Suécia, da Dinamarca, enfim, a sociedade hoje vivendo no norte da Europa. Doutor Léo Bossar, eu não sei se eu entendi muito bem, porque meu questionamento é muitas vezes a doutrinação de professores para fazer... Eu não digo nem a galera que vai fumar maconha, não, porque isso aí já é algo que está tão banalizado, mas eu digo essa discussão do que é um professor fazendo militância político-partidária, a turma que a gente vê lá, o pessoal fazendo exposição de tirar a roupa, fazer lá protestos, muitas vezes toscos, grosseiros, protestos que não agregam nada para uma sociedade. Porque o doutor Djalma está puxando aqui a visão da formação de médicos, líderes de lideranças políticas, advogados, cientistas, filósofos, professores de geografia, a inúmera classe que é formada nas universidades. E a vocês, professores, meu respeito, mas quando tem certas pessoas desviando a ética, como professor, como advogado, juiz, tem que ser discutido. Com certeza, Roberto, porque o movimento estudantil não foi criado agora. Nós temos grandes exemplos na política que vieram do movimento estudantil, mas era um movimento estudantil diferente. Era um movimento estudantil que lutava por liberdade, por justiça, por independência. E esse movimento estudantil foi se distorcendo no caminhar do tempo e hoje em dia não agrega. Esse movimento estudantil também coagiu e causa um problema sério no corpo docente. Um corpo docente hoje em dia que tem medo de ensinar, tem medo de estar na sala de aula. Eu acho que o grande problema da pessoas que não estão formadas para a gestão, o nosso professor, reitor da Universidade Federal, está dando um grande exemplo de gestão. Ninguém pode negar, até a própria universidade, a nossa faculdade de Direito, também na mão do doutor Maurício Benevides, está uma outra universidade, com outras estruturas, com outra visão. Então, parabéns, é aquela história. Nós temos que, no meio universitário, todas as facções políticas, todas as visões têm que existir, porque isso engrandece. Mas nós não podemos limitar as gestões ou desrespeitar opiniões divergentes em prol de uma verdade absoluta que é inexistente. Olha, eu queria chamar a atenção que hoje completa uma semana da operação Esquiagrafia realizada no estado do Ceará pela Polícia Federal. Essa operação teve como alvo o juiz federal Augustino Lima Chaves, que estava como assessor da presidência do STJ. E aí, ao citar o nome do juiz federal, eu abro espaço aqui para ele vir a público, em nome de uma democracia, em nome de uma república, esclarecer os fatos, rechaçar as suspeitas, ora investigadas. Mas tem o outro juiz também, o doutor José Parente Pinheiro, que está aqui com espaço aberto para a Procuradoria-Geral da Fazenda, mas vem aqui
o sistema judiciário brasileiro. Doutor Djalma, o senhor já é autor, reconhecido, autor de livro sobre cidadania para a juventude. Não está na hora de fazer um livro reescrevendo o judiciário brasileiro, passando a limpo a toga brasileira? Você colocou bem, ficar à disposição das pessoas que estão acusadas ou indiciadas para que haja espaço para que se defendam. Nós temos que garantir ampla defesa e temos que trabalhar realmente a partir da universidade. Não apenas transmitir saber técnico, mas também transmitir valores. Valores que são relacionados com a ética, com o exercício da função, no caso da magistratura, com neutralidade, com impessoalidade. O juiz não pode ter partido. Nós estamos vivendo uma polarização muito grande a partir de exemplos pouco dignificantes do Supremo Tribunal Federal. Você ser juiz e ser vítima e ser acusador, distribuir processos sem levar em consideração o princípio do juiz natural, escolher relator, como foi o caso do presidente do Supremo, então, ministro Dias Toffoli, indicando o relator, ministro Alexandre de Moraes, e isso não contribui para o engrandecimento do direito, para a formação de bons magistrados. Agora, com relação à universidade, Roberto, existe uma polarização entre direita e esquerda. Como é que você podia resolver isso? Quais são os alunos que estão mais radicalizados? Uns de direita, uns de esquerda. Escolham os países que seguem a linha de formatação de governo que vocês apoiam. Vão passar 3 meses, 4 meses. Por exemplo, os alunos que defendem o socialismo ou o comunismo, vão passar uma temporada em Cuba, passar uma temporada lá na Venezuela, passar uma temporada lá na Coreia do Norte e depois passa nos países que asseguram a liberdade econômica, a liberdade na sua plenitude. Quando esses alunos voltarem, aí você vai ter, então, um quadro realístico da situação. Por quê? Porque quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, aqueles cidadãos, aqueles jovens que viveram sob esse regime, que foi o regime que a União Soviética implantou, eles não querem mais nem ouvir falar nessa palavra comunismo. Então, trouxeram o modelo para a América Latina. E a América Latina está vivenciando agora na Venezuela e desde 1960 em Cuba. Então, quando você vai para a realidade, aí você tira conclusões que você, só lendo os livros ou recebendo aquelas orientações distorcidas, você não pode captar com absoluta segurança. Doutor Djalma, muito obrigado. Vou pedir agora as considerações finais do doutor Léo Bossá, porque hoje foi bom demais e foi rápido. Só dizendo para vocês, sobre esse caso do juiz. Juiz de primeira instância, causando 1 bilhão de prejuízo à nação, não fazem só. Qualquer questão que eles dão, com prejuízo que a nação perde, há de ter um reexame necessário. As sentenças foram confirmadas por TRF, foram confirmadas por STJ, por STF. Então, se vamos analisar, analisemos todo o conjunto, não vamos olhar se só uma pessoa é culpada ou se é uma pessoa inocente. Se existem culpados, são vários. Vou preparar uma pergunta para o senhor, doutor Léo, para o senhor me responder semana que vem, porque hoje não dá tempo. O senhor teve acesso aos autos da investigação? Ninguém. Então, a gente está só na especulação aqui. Vamos agora pedir as considerações finais em 10 segundinhos, doutor Djalma. Olha, nós temos que reformular a nossa sociedade, fazer uma verdadeira revolução de mentalidade e acreditar que é possível termos uma população próspera, com paz e tranquilidade. Muito obrigado pela audiência de todos. Segunda-feira está prevista a participação da médica Mayra Pinheiro e do empresário, presidente da TV União, José Alberto Bardavil, aqui nessa bancada. Quer participar? Manda tua pergunta logo aqui para eles, porque a gente aqui já vai adiantando e fazendo essa segunda-feira explosiva. Bom final de semana, tchau! Aqui no Frigideira de Johnny, eu tenho o melhor para vocês.